Oi, gente iluminada, passando aqui para fazer uma reflexão com vocês a respeito da seguinte frase: meu lado de dentro é o meu altar sagrado. Bem, o que podemos pensar a respeito disso? Quando falamos, a respeito da lei da atração, lembramos sempre que o que vibramos atraímos, certo? Então, como se manter num alinhamento que se conecte às coisas melhores que o universo tem, às coisas boas que a gente merece? A primeira delas é que o externo não abale a sua essência, que você não se deixe influenciar pelas energias de fora, porque tudo começa e termina dentro de você. Então, o seu eu interior, ele tem que ser sagrado, ele tem que ser respeitado e não deve se abalar por coisas que as pessoas façam, por coisas que as pessoas falem. Por quê? O que as pessoas falam ou fazem dizem muito mais a respeito delas do que a respeito da gente mesmo. Então, a partir do momento que o que ela fala ressoa em mim e eu cato aquilo como verdade, eu reajo de uma maneira negativa, né? Eu sou, eu sou reativa, e aí de repente eu entro numa energia de tão baixa frequência que aquilo vai tomando conta de mim durante aquele dia, durante talvez os próximos dias. Então, na verdade, a gente precisa cuidar do nosso altar, porque ele é sagrado. A gente não deve deixar que os fatores externos entrem dentro da nossa essência para alterar o nosso humor, para deixar a gente aborrecido, para deixar a gente choroso, angustiado, porque nós sabemos, nós os conhecemos, nós sabemos da nossa força interior, da nossa capacidade, dos nossos princípios, da nossa bondade, da nossa generosidade, de como a gente lida com as questões da vida, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação que aconteceu com a minha filha e que ela me ligou chorando, né? Assim, bastante triste. Mãe, ela não mora na mesma cidade que eu e ela falou assim: mãe, eu fui parar o carro, na verdade o carro da empresa que ela trabalha, o carro não é dela. E ela parou o carro porque ela foi à farmácia comprar um remédio porque ela estava com dor. Ela parou o carro naqueles estacionamentos assim de frente, sabe? Fica o carro um ao lado do outro. No que ela entrou para a farmácia, parou um carro bem bacana, estiloso, bonitão, grande. Acho que é desse SUV, né? Esses grandões. E no que ela saiu, a pessoa não estava no carro e tinha parado o carro bem muito juntinho ao retrovisor do carro dela, né? Do carro da empresa que ela trabalha. E aí ela ficou aguardando ali na frente do carro, né? Mas de uma maneira tranquila. Quando chegou a dona, que não deve ter se demorado muito também, chegou e falou: pode deixar que eu tiro o meu carro, senão você pode danificá-lo. E ela ficou chateada, dizendo que se sentiu humilhada pela atitude pela atitude dessa senhora. Ela falou que era uma senhora bastante bonita, bem alinhada, bem apanhada, sabe? E ela falou que se sentiu humilhada. Eu falei: mas por que, filha, você se sentiu humilhada? Ai, mãe, porque eu, além de não estar com o meu carro, eu estava com o carro da empresa, mas era horário de trabalho, tá, gente? E eu fiquei muito aborrecida, eu me senti humilhada, diminuída, porque ela falou num tom bastante assim, pejorativo. Eu falei: filha, não se abale com isso, porque a sua essência, né, é muito maior que a dela. Existem pessoas que, para se sentirem maiores, precisam rebaixar os outros. E isso faz com que elas consigam se sentir maior. Mas você que tem conhecimento, você que é uma menina que já está num processo de expansão de consciência, de autoconhecimento, não deixa isso deixar você triste, não. Faz um ho'oponopono para ela, ora por ela, abençoa ela, não fique magoada. Aí ela falou: não, mãe, eu não xinguei ela, eu fiquei lá, mas realmente naquele momento me magoou. Então, me veio a ideia de fazer esse vídeo hoje para vocês, porque é muito importante para que a gente se alinhe, para que a gente se mantenha conectado às coisas boas, né, do universo. É importante que o nosso altar sagrado
seja respeitado, que a gente não permita que qualquer um, com as suas atitudes, com a sua fala, entre dentro dele para desestruturar, para nos magoar, porque nós somos maiores que isso. E a partir do momento que a gente tem mais conhecimento, que a gente domina, né, essas questões do que eu quero para minha vida, né? Qual que é a minha missão no mundo? Porque a nossa missão, a minha missão, eu descobri que é me tornar um ser humano melhor, né? E poder e tentar ajudar as pessoas para que elas também consigam se encontrar e consigam manifestar o melhor que elas têm, tanto em atitudes, que é a primeira coisa que acontece, né? Como com relação aos seus desejos. Então, realmente, né? O meu lado interior é o meu altar sagrado. Lembrem sempre disso. Não entrem na pilha do outro. Eu tenho uma amiga que foi muito importante também há uns anos atrás. Eu estava vivendo um ambiente bastante hostil no trabalho, sabe? E um dia eu cheguei na casa dela e falei assim: nossa, tô chateada, tô aborrecida. Ai, a pessoa não tem jeito, ela maltrata, né, a gente, maltrata as pessoas que ela atende. Como que eu lido com tudo isso? Aí ela virou para mim e falou: não tome do veneno dela, né? E aquilo ficou marcado, né? Eu já estava nesse processo, isso já tem alguns anos, e eu realmente. Então, quando alguém vier com a intenção de te ferir, de te humilhar ou de rebaixar, não permita que ela entre no seu eu interior e desalinhe a sua energia, desalinhe as suas emoções, porque o externo não pode nos abalar. O externo, ele serve para que a gente tenha experiências, para que a gente aprenda. Eu até falei isso para minha filha: filha, é um aprendizado. De alguma forma, em algum momento, você precisou ou precisava viver essa experiência com essa pessoa. Ela também tinha que viver com você, mas no sentido de talvez assim, não ter agido dessa forma. E você só reforçar dentro de você que não é humilhando as pessoas, que não é maltratando, que a gente vai conseguir viver o melhor que a vida tem, ou ser melhor, né? E que esse não é o nosso princípio, os nossos valores são outros. No fundo, a gente fica até, que nem eu falei, ela falou: nossa mãe, mas eu na hora me deixei abalar assim. Eu falei: filha, é natural, a gente também, ninguém é perfeito, né? Tem momentos que a gente tá, né, mais sensível, que o mundo externo, ele fica tão presente na nossa vida, porque a gente precisa ter atitude, resolver coisas que a gente às vezes não consegue controlar a nossa emoção. Mas a partir do momento que você ligou para mim, compartilhando essa sua angústia, eu como mãe e como pessoa, vou falar para você: não toma do veneninho do outro. Então eu estou compartilhando com vocês aqui do meu canal de uma maneira bem simples, como é importante a gente não permitir que o externo entre na nossa essência, nos atinja internamente, porque o externo é daqui para lá. Somos um altar sagrado. Então lembre sempre disso. Quando alguém tentar diminuir você ou falar de uma forma que você se sinta chateada ou aborrecida, perdão, não permita ter esse sentimento, porque aquilo não é verdade. O que o outro julga ou coloca em você, ele está falando para ele mesmo, só que ele ainda não tem essa consciência. Então nós que estamos num outro momento, estamos em busca dessa melhora, né, como pessoa, como ser humano, como colaboradores para um mundo melhor e também para uma vida melhor, porque a gente merece manifestar uma vida melhor. A gente tem que pegar esses pequenos exemplos que a gente vivencia, às vezes no ambiente de trabalho, às vezes nos ambientes sociais que a gente frequenta, às vezes no ambiente familiar também, certo? A gente pegar esses pequenos exemplos e falar assim: isso não me pertence, não é assim que eu quero agir diante das situações. Porque quanto melhor nós nos tornamos, mais rapidamente nós manifestamos a vida que a gente deseja.
Essas pessoas que usam desses argumentos, dessa forma como para destratar os outros ou para serem tão reativas mediante as situações da vida, com certeza elas ainda não acenderam, não tiveram aquele start, né, para o seu papel nesse mundo. Por isso que é muito importante a gente fazer o Ho'oponopono. Eu falei para ela, faz o Ho'oponopono para você, para ela, porque o Ho'oponopono é libertador, ele liberta a gente de emoções e de padrões. Porque quando você não está mais nesse padrão do mundo atual, né, nesse mundo, a gente consegue lidar com leveza, né? É onde vem as inspirações, é onde vem as ações que nos direcionam para aquilo que a gente merece. Então, a mensagem de hoje é essa. Meu eu interior é o meu altar sagrado. Lembrem sempre disso. Não permitam que o externo desalinhe a energia de vocês. Se você gostou, curta, compartilha. Muito obrigada, gratidão, gratidão. Eu quero agradecer imensamente a você que chegou aqui, que parou um minutinho para me ouvir. Deixa seu comentário, né, para que a gente possa melhorar nosso conteúdo e trazer mais coisas para vocês. Muito obrigada!